O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o enviado para nos salvar. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se a gente observar bem este Evangelho e fizer, um estudo de outras passagens da Bíblia, nós vamos perceber que até os discípulos de Jesus, embora tenham convivido com ele ali todo o tempo, ainda assim duvidavam, Os discípulos de Emaús, por exemplo, a gente pode observar, quanto que eles ficaram tristes depois que Jesus sumiu lá do túmulo, E não foi encontrado. Na realidade, nós, como esses desta época, esperava um Jesus, que viesse numa forma aí de presidente de uma nação, um governador, um homem importante, Olha que importante Jesus é, e sumamente importante. É o Filho do Deus vivo. Acontece que Jesus se apresenta, numa manjedoura. Acontece que Jesus se apresenta no meio dos pecadores. É verdade que Jesus se apresenta curando os doentes em dia de sábado, E a gente até vê falar de Jesus, Os seus conterrâneos até ouviram falar de Jesus, que ele fazia milagres em Cafarnaum, faz milagre aqui também. Mas olha as interrogações. Esse aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Nós conhecemos a sua família. Olha, meu irmão, minha irmã, é difícil para nós hoje, Como que é difícil para muitos de nós, infelizmente, reconhecer Jesus naquele pedaço de pão, reconhecer Jesus naquele pedaço, naquele cálice de vinho. É difícil, entender que ali Jesus está presente. É difícil muitas vezes para nós, Muitas vezes a gente nem vai à missa,
Muitas vezes nós nem participamos das coisas de Deus, né? Eu ir à missa, eu confessar, eu comungar aquele pão, aquele vinho, eu não. A gente tem um certo preconceito, né? A verdade é essa. E nós muitas vezes nos apresentamos preconceituosos. Muitas vezes nós queremos o luxo, a vaidade, o ter, não é? É ser importante, quando que o mais importante de todos se fez humilde, nasceu numa manjedoura, se apresenta num pedaço de pão, num pouquinho de vinho ali. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos, sabe, descer das nossas vaidades, descer do nosso pedestal, descer dos nossos preconceitos, descer das nossas arrogâncias, entender que Jesus se fez um de nós, se humilhou, se fez homem, menos no pecado, foi para nos salvar, foi para nos dar força e coragem na caminhada. Olha, que Jesus, não é? No meio daquela multidão sofrida, ele se apresenta uma viúva lá em Serepta, não é? Na Sidônia. Por quê? Porque essa mulher era uma mulher humilde que aceitava as vozes, o poder de Deus. E é assim que devemos viver nós, não é? É assim que nós devemos nos comportar, sabe? Nada de vaidade. Eu costumo dizer, está, né? Palavras de Jesus também. Vaidade, não é? Das vaidades, tudo é vaidade. Vamos nos reconhecer filhos de Deus. Olha, eu digo que isso já nos basta. Nos reconhecer filhos de Deus, nos reconhecer irmãos de Jesus. Os fariseus tentam todo jeito condenar Jesus. Jesus, sem dúvida, não é? É perseguido, é caluniado, não é? Olha para vocês verem, né? É por meio de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Olha para vocês verem, a gente sempre tem, assim, vamos dizer assim, uma desculpa, um argumento esfarrapado, não é? Para nos fugir das coisas de Deus, para nos afastar das coisas de Deus. Quando a gente quer afastar de Deus, a gente arruma 1001 desculpa. Olha, esse aqui é meu medo, sabe? De depois Deus não arrumar uma desculpa para nos receber na felicidade eterna. Vamos reconhecer em Jesus o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, porque Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade, a vida. Vamos reconhecer que naquele fragmento de pão, que naquele cálice de vinho, está ali substancialmente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Amém? E que assim seja. Que tenhamos um bom domingo, uma boa celebração e que tenhamos uma semana abençoada, porque nós nos alimentamos daquele que se faz alimento por cada um de nós. Amém. Só em ti